É isso, chegamos, está no ar mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM, para você escutar diferente, para você ouvir diferente e para você ler letras, frases e textos de maneira diferente. Eu sou o Glauco Keller e convido você para ficar comigo nesses próximos minutos, porque eu vou bater um papo super especial com uma convidada que já já vai se apresentar. E convido você também para se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Essa e outras entrevistas. Lá tem dicas de livros e tem as entrevistas com os escritores, as escritoras e os agentes culturais que passam aqui pela bancada virtual do programa Subtexto. A entrevistada de hoje é jornalista, é assessora de imprensa, ela é produtora de audiovisual e é escritora também. Eu estou falando da Patrícia Volpe. Patrícia, obrigado pela sua presença aqui no programa Subtexto. Eu que agradeço, Glauco. Muito obrigada aí pelo espaço, pelo convite e parabéns pelo programa, viu? Patrícia, de todas todos esses olhares, essas profissões que você tem, qual que é aquela que, em geral, você coloca na fichinha quando você está preenchendo o cadastro do hotel? Boa. No cadastro do hotel, normalmente eu coloco produtora. É o que mais você faz isso, Patrícia? Teu dia a dia é mais com produção audiovisual? Como é que é? É isso mesmo, é o carro-chefe, digamos assim, da minha vida financeira, é esse segmento, produção audiovisual, desde propagandas até vídeos institucionais, educacionais e por aí vai. Ô, Patrícia, a gente está vivendo, eu sempre falo, né, que a gente está vivendo um momento da sociedade em que nós somos caracteristicamente imagéticos, né? O Instagram, por exemplo, não permite que a gente suba textos sem que a gente tenha uma imagem. É possível você ter poesia, você ter lirismo na imagem? Como é que você faz esse trabalho ligando a arte ao estado imagético da sociedade hoje? Bom, legal. A poesia em si está em em toda a arte, né? Está na vida. A gente consegue enxergar poesia em qualquer lugar, não é só a escrita. Então, acho que poesia está na escrita, está no quadro, né? Não. Sendo arte e trazendo a magia da vida, está trazendo poesia. E, assim, dá para conversar por igual com o coração, tanto com textos quanto com imagens. Tanto que eu também sou pintora, né? Eu pinto quadros. Então, tem muita coisa, por exemplo, aqui em parceria com um amigo meu, Hamilton, às vezes eu faço um desenho, faço um quadro, ele vai lá e faz um texto em cima do quadro. Então, tudo se conversa, na minha opinião. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo a poeta, a pintora, a jornalista, a assessora de imprensa e a escritora Patrícia Volpe, que traz um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua arte, um pouquinho da sua história aqui no programa Subtexto. Lembro a você que está ouvindo a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 que você pode também acompanhar esse programa em áudio e vídeo. É só você se inscrever no YouTube, no canal Glauco Keller. Lá você vai encontrar essa e outras entrevistas. Qual que é a sua arte, Patrícia? A sua principal arte, assim, aquela que te toca a fundo? Então, Glauco, é meio difícil te dizer, porque eu sou meio dividida entre a escrita e os quadros. Depende a linguagem que eu estou conseguindo falar com aquela emoção, entende? A sua rotina dá tempo, assim, para você consumir música, para você consumir texto? Como é que é a sua rotina de trabalho? É bem puxada, viu, Glauco? Principalmente porque acabei de me formar em filosofia também e tem alguns projetos na área de educação. Então, dessa parte lúdica, da minha própria parte lúdica e imaginária, é um pouco complicado. A gente tem que até ser um pouco regrado nisso, sabe? De nos dar espaço para isso, entendeu? Porque senão a rotina engole mesmo e a gente perde essa parte da vida, totalmente. O que você ouve? O que toca no seu Spotify?
Muita coisa, Glauco, muita coisa. Porque eu costumo dizer que eu gosto de música boa. Então não importa o gênero. Tem música boa em todos os gêneros, como tem músicas ruins em todos os gêneros. Então você vai me ver ouvindo desde rock, um samba, até às vezes um Vivaldi na vitrola. Então é bem eclético, assim. Você tem um artista, uma banda favorita, assim, que te, sei lá, que te marcou, que te faz lembrar algum momento, assim? Olha, eu gosto muito da Jenny Joplin, também da Emily House, porque ela também, vários especialistas dizem, apontam que provavelmente ela era uma borderline, e eu também sou, então eu me identifico um pouco. Eu gosto também da Amy Winehouse, gosto da Janis Joplin, que vozes que tiveram essas mulheres, e curiosamente, né, Patrícia, ambas padeceram da maldição dos 27 anos no rock, né? Ela, a Janis Joplin, o Kurt Cobain, tem mais gente, eu acho que o Jim Morrison também, são muitos, né? Os 27 anos são trágicos para a história do rock. Patrícia, você é nascida aqui em São Carlos mesmo? Não, Glauco, eu nasci em São Paulo, mas vim para cá com 13 anos, então já me considero daqui. Seus pais vieram a trabalho? Como é que foi essa história? Vieram, vieram querendo mudar de vida mesmo para uma questão de qualidade, sair de São Paulo. E a partir, você estudou onde aqui em São Carlos? Cara, eu estudei no Jesuíno de Arruda, na Maria Ramos, só nos dois. Você morava na Vila Prado? Quando jovem? Você morou Sim, na Vila Prado? Não, porque na, os dois colégios são de lá, né? São sim, lá. sim, no Cruzeiro do Sul, na verdade. Isso, no Cruzeiro do Sul. Inclusive, aqui na rádio tem um programa agora, comandado pelo professor Antônio Silva, Toninho Silva, e pelo Adilson Marques, que é Viva a Vila, né? Contando um pouquinho da história da Vila Prado, que é riquíssima. Que Muitos dizem assim legal. que a, a dona Ana Prado, que dá nome à rua, eu estou falando porque eu morei na rua Ana Prado também, 16 anos, Patrícia. Ela foi uma pessoa super importante lá. E as histórias da Vila Prado, olha que curioso, tem passado aqui também pela Rádio Fiscar. Que Patrícia, bacana. quando você estava no terceiro ano, o que você pensava em fazer? Você tinha assim, pô, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com isso. Você sabia o que você ia fazer? Não, Glauco, e não sei até hoje. Você não sabe até hoje, você está se descobrindo. Na verdade, eu tenho muita fome, assim, então eu quero fazer de tudo, tudo que dá para fazer, eu quero fazer, e quero experimentar, e às vezes eu continuo, às vezes não. Então, esse negócio de que o que eu queria ser, o que eu quero ser, é um devir constante para mim, assim, sabe? Em que momento você começou a, a perceber que a literatura, de maneira geral, podia ser um caminho? Em que momento você começou a produzir texto? Você escrevia já na adolescência? Então, eu estive pensando, inclusive, nisso nesses tempos atrás, e eu acho que a minha história de escrita começou quando eu tinha por volta de uns 13 anos, que eu comecei, Glauco, a escrever, eu inventei um alfabeto meu, com desenhos. E aí eu escrevia num diário usando esse alfabeto, escrevia e lia normal aquilo. E hoje eu vejo isso e falo, nossa, uau, né? Mas não, para mim, ali na época era natural aquilo, foi natural, foi espontâneo. E inclusive eu peguei uns textos desses antigos e consegui ler com dificuldade. Ah, você tem esse material ainda? Tenho guardado. E junto com esse material, por volta dessa época, aos 13, 14 anos, eu entrei em uma fissura assim por Shakespeare. Enlouquecida por Shakespeare. Eu estudei a vida dele, colocava fotos e colocava coisas que eu recortava, frases e etc. Tanto que uma vez, a única vez, porque a gente sempre brinca também assim, você já roubou alguma coisa da sua vida quando era criança? Uma vez eu roubei um livro da biblioteca da Maria Ramos, olha eu me entregando, que era contos de Shakespeare. Até hoje eu tenho esse livro.
Patrícia, seus descendentes daqui a algumas décadas vão vender esse material quando você for uma escritora famosa mundialmente, vão vender esse material todo, o vocabulário que você criou, o alfabeto que você criou. Já também esse livro vai estar exposto em algum museu contando a sua história. Que da hora. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu bato um papo com a Patrícia Volpe, que é escritora, é filósofa, é jornalista, ela faz um monte de coisa, trabalha com audiovisual também e hoje traz um pouquinho do seu conhecimento em todas essas áreas que eu mencionei aqui para o ouvinte da Rádio Fiscar em 95,3. E você pode acompanhar essa entrevista também em vídeo, é só você correr lá para o YouTube e você vai encontrar essa entrevista em áudio e em vídeo no canal Glauco Keller. E sempre tem uma dica de livro também. Toda sexta-feira de manhã tem uma dica de livro, uma análise bem curtinha de livro que eu faço para você que está inscrito no canal. Patrícia, em que momento você achou que o que você escrevia era publicável e como que se deu esse processo? Em certo momento da minha vida, eu comecei a escrever em um blog na internet, abri um blog e comecei a escrever como se fosse, eu considerava ele o meu diário. Então, mas não era um diário assim, hoje eu fiz isso, aconteceu aquilo, não, era sobre sentimentos. Então, eu sentia raiva e ia lá e escrevia, sentia medo e ia lá e escrevia. E aí, a Chiado, não sei como, viu isso e me fez um convite para estar publicando com eles. E aí, eu publiquei, então, o primeiro livro, Batom Carmim, que foi selecionado 30 textos desse blog em comemoração ao meu aniversário de 30 anos. E aí eu lancei, inclusive, esse livro na Bienal do Rio de Janeiro. Foi assim que aconteceu, foi de repente. Esse foi o seu primeiro livro, Patrícia. E esse livro é um livro que você já começa a se mostrar assim, de maneira muito aberta, de maneira muito autoral, sem criar um narrador que contava suas histórias. E você vem mantendo isso nos textos que você escreve. Como é que é esse processo de se abrir para o leitor, de se mostrar para o leitor a partir daquilo que você escreve? Depois do Batom Carmim, veio a minha primeira experiência com uma história com personagem, enredo, que foi a história de Aira, que é um segundo livro. Mas sim, eu mantive mais essa característica de sem enredo, em escrever em primeira pessoa. Mas eu acho que assim, eu nunca parei para pensar, eu vou escrever um texto direcionado ou para aceitação de alguém, sabe? Acho que para mim é mais conseguir expor o que eu sinto, que essa é a minha maior dificuldade na vida, né? Lidar com o que eu sinto. Então, virou uma ferramenta, na verdade, e eu tento expor de uma maneira sempre trazendo para o cotidiano, sabe? Porque as coisas simples. Um escritor que eu sou apaixonada demais é o Manuel de Barros. O Manuel de Barros sim. Eu tenho um amigo pessoal, inclusive, que acabou de entrar no mestrado na UFSCar, no programa de letras, e ele vai estudar Manuel de Barros, porque de fato é um poeta do cotidiano, né? Um poeta que olha as pequenas coisas, ele olha o pássaro, ele olha a árvore, o bule de café, né? Isso tudo te toca, Patrícia? Toca, porque traz o que a gente estava falando no começo, né? Que poesia está no simples, né? Está naquela coisa simples. E aí você traz isso para o leitor. Vou fazer um parênteses. Tem uma amiga minha que ela não é muito da área de literatura. Ela não gosta de ler, sabe? É mais imagem mesmo. Só que ela acompanha o meu blog, ela acompanha o meu site, o que eu escrevo. E aí ela passou um dia comigo, no outro dia eu soltei um texto. E eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim falando assim, Paty, parece que dá para ver você falando.
E você fala sobre fazer alguma coisa legal num trânsito, numa padaria, que é o que a gente vive. E eu vivo com você e eu sei que você está falando que você viveu, entendeu? Então, eu acho que essa que é a magia. É isso que eu gosto muito dele, desse escritor, porque ele mexe com a gente pelo simples, né? Pela poesia da vida. Houve um momento em que os temas relacionados e passíveis de serem considerados artísticos eram temas supostamente grandiosos, né? E que bom que hoje a gente consegue, como você falou, Patrícia, enxergar poesia, enxergar arte nas pequenas coisas. Patrícia, você tem um horário que você acha que é mais legal para você escrever, que você se sente melhor? Não, Glauco, não nenhum. Às vezes já acontece de eu acordar de madrugada e escrever, acontece do almoço correndo, no meio do trabalho, num bar, então nasce assim mesmo, sabe? E às vezes eu passo muito tempo sem escrever nada também. Você tem um caderninho ou você usa o bloco de notas do celular para escrever quando você tem uma ideia, assim? Eu prefiro bloco de notas, mas ultimamente está sendo celular, por conta da vida mesmo, da correria. Você sabe que eu sempre conto uma história, né? Eu também gosto muito de olhar para aquilo que está acontecendo, né? Eu falo comumente que o escritor tem que ser um grande observador, né, Patrícia? Porque às vezes as pessoas acham que a gente precisa ficar criando, imaginando o tempo todo, quando na verdade as histórias estão por aí, né? A gente tem que olhar para elas. E eu tenho o meu caderninho, certa vez eu estava viajando com a minha família. Eu tenho um filho que hoje tem 18 anos, já não mora comigo, mas naquele momento eu falei, puxa, esqueci o meu caderninho, fiquei desesperado, e ele me disse, por que você não faz como as pessoas normais e anota no celular? Eu me senti na idade da pedra, Patrícia, o homem de Neandertal, assim. Minha filha faz isso comigo também. Caramba, e é engraçado, né, Patrícia, porque não sei, eu acho que o manuscrever, a caneta, ela ainda faz parte da nossa vida, embora eu diga que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, essa geração escrevia com um pedacinho de madeira e um grafite dentro. Isso vai ser muito rudimentar, né? Mas é o que tem para hoje, né? A magia tá na caneta, vai, fala sério. É isso, a magia tá na caneta. Boa, gostei dessa frase. Eu sou o Glauco Keller, você está acompanhando o programa Subtexto pela sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar, para você escutar diferente, para você ouvir diferente, para você ler diferente e apreciar um pouquinho do conhecimento, da sabedoria, das histórias e ideias das pessoas que passam aqui pela bancada virtual do programa Subtexto. Hoje eu converso com a Patrícia Wolff, que está falando um pouquinho das histórias dela dentro das imagens, dentro das artes e dentro, claro, da literatura. Convido você para acompanhar a gente também no Instagram. É só você acompanhar o programa Subtexto e também o meu Instagram, Glauco Keller. Lá sempre tem dicas culturais, tem sugestões de livros, e para você acompanhar esse programa no YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, dá para você acompanhar esse programa em áudio e em vídeo. Ô, Patrícia, o seu segundo livro demorou quanto tempo em relação ao primeiro? Que estava meio que pronto, assim, você compilou textos que você já tinha prontos, mas o segundo livro, você já tem um enredo, você já tem um projeto diferente. Como que se deu essa ideia e quanto tempo demorou de um livro para o outro? Glauco, a história do segundo livro é uma história interessante. Quando eu lancei o Batom Carmim, eu acho que passou questão de meses, assim, uns 3, 4 meses. Eu pensei assim, agora eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro de verdade, né? Aí eu falei assim, eu quero escrever uma história, ok. Precisava de inspiração, né? Porque você precisa de inspiração. E que eu tive maior dificuldade, porque você criar personagens, criar personalidade para os personagens, criar enredo, não é uma coisa fácil. Não foi fácil como escrever abertamente, né? O que eu sinto.
E aí eu lembro que eu escrevi o título, a história de Aira, escrevi umas. Não chegou a 30 páginas, Glauco. 30 páginas. E travei. Travei total. Não vou conseguir, é muita coisa, já me perdi, briguei com o personagem, etc. Passou um ano parado. Um ano, Glauco, parado, dessas nem 30 páginas. E aí me convidaram para ir tomar o chá de ayahuasca. Você já tomou? Eu tomei. Patrícia, faz tempo, mas eu já tomei. Então, Glauco, eu tomei esse chá, eu voltei para casa, eu terminei o livro em um mês. Em um mês. O livro, a história de Aira. E a história de Aira, o que acontece? Eu misturei no enredo do livro pontos históricos do nosso Brasil colonial. Então, verídicos, reais, como que era a cultura, o que estava acontecendo, as regiões, é tudo através de uma pesquisa. Mas o enredo, a história é fictícia, o romance que acontece. E esse romance, essa história fictícia, eu me inspirei na história da minha bisavó, da parte da minha mãe materna. A minha bisavó eu não conheço, porque ela foi uma índia de tribo mesmo, e foi estuprada por um homem branco. E aí ela engravida de um casal gêmeos e deixa esse casal na porta de uma mulher branca. Essa mulher branca se chama Duda. E esse bebê gêmeo menina é a minha avó, mãe da minha mãe. Então a gente não conhece a história dessa índia, a gente não conhece quem foi a minha bisavó. E a gente traz muito dos nossos familiares, dos nossos parentes na gente, né? Coisas que a gente traz em nós. E eu fiquei com essa curiosidade, né? O que será que eu tenho dela? O que eu puxei dela? Quem foi ela? E aí a Ira é essa personagem que eu inventei. A Ira é a personagem que tem a curiosidade de saber quem é a bisavó, é isso? Não, ela seria minha bisavó. Nossa, eu criei uma história fantasiosa, assim, de guerras, lutas e choque de cultura. O livro é bem interessante. que bacana. Patrícia, que ano que foi isso? Que ano que você lançou A história de a Aira, história de Aira? 2020. Não, 2019, antes de entrar a pandemia. Antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, o que você escreveu? Aí eu voltei de novo para os textos abertos, e aí eu já entrei numa fase meio Clarice Lispector, de entrar, sabe? Entrar e cavar. Mas eu acho que foi mais para isso, porque aí depois eu comecei a escrever o Batom Negro, que agora, ontem a gente fez o lançamento da segunda edição desse livro, mas a primeira edição foi depois de Aira. Eu escrevi Batom Negro, que é uma correspondência que acontece entre o Sol e a Lua, através de sonetos e poemas. Por trás dessa linguagem tem um pouco de astrologia, um pouco de crenças judaica. Então, é um livro mais denso, assim, digamos. E a segunda edição, e eu considero um livro novo, porque a primeira edição do Batom Negro eu publiquei e tirei. E por que você optou por tirá-lo? Porque Você achou que não estava legal, não estava pronto? não estava pronto, Glauco. Hoje, com a maturidade da escrita, né, muda muita coisa. Ô, Patrícia, e o nome vem de onde? Porque você tem o seu primeiro livro, que é Batom Carmim, e o Batom Negro vem de onde? O Batom Negro, ele é porque o ápice, assim, do livro é a lua nova, que é a lua negra, que seria, para nós aqui como seres humanos, seria aquele momento de introspecção no sentido de não ter luz, não ter a luz do sol que ofusca as nossas vistas, no sentido de mostrar só a beleza, só o que é ilusório. Quando o sol não está, que é a lua nova, que é a lua negra, que ela não está refletindo o sol, é quando a gente vê os buracos, vê as sombras, vê quem nós somos de verdade. Então, o ápice desse livro é a lua negra, né? Então, por isso que o Batom Negro, cartas entre o sol e a lua. Olha que bonito. Eu adorei esse nome. Achei muito, muito bonito, muito poético, muito lírico.
Ô, Patrícia, é curioso, né? Eu tenho dito que existe uma geração de escritores, eu tenho chamado de geração da pandemia, né? Quanta gente começou a escrever, começou a publicar na pandemia e como o isolamento social, ele foi, de certa forma, essencial para que a gente pudesse olhar um pouquinho para a gente também, né? Que a gente pudesse perceber quem de fato somos, né? Porque o tempo fora de casa é outro, né? As perspectivas fora de casa são totalmente outras. E muitas vezes, como você falou, né? O trabalho ele acaba ocupando o nosso tempo de uma maneira tão rotineira e às vezes tão cruel que faz com que a gente perca talvez essa sensibilidade para olhar para a gente mesmo, para olhar para as coisas pequenas, né? A pandemia te ajudou nesse processo também, você acha, Patrícia? O isolamento, assim, olhar para você, olhar para o seu texto, para o seu fazer artístico? Totalmente, Glauco. Tanto que, porque assim, eu ouvi uma frase que eu não lembro agora de quem foi, mas que diz que quanto mais informação, menos atenção a gente tem. E informação não só no sentido de redes sociais, internet, etc., mas também é muita informação quando você sai, tem que cumprir agenda, tem que cumprir os seus afazeres do trabalho, e dar conta do estresse, dar conta do que tem que fazer à noite. Isso tudo também é informação demais, né? Então, quando a gente ficou parado, reclusos, nós tivemos mais atenção para as coisas, tanto as pequenas coisas como as coisas de dentro, tanto que você vê a crescente, né, de vários problemas que vieram à tona psicológicos, emocionais, muitas pessoas descobriram muito trauma. Então, eu acho que teve a parte positiva dessa quarentena. É isso, eu sou o Glauco Keller e hoje eu converso no programa Subtexto com a escritora Patrícia Volpe, que ontem acabou de lançar o livro Batom Negro, e eu tive a oportunidade de estar lá, foi muito, muito legal, e eu convido você para conhecer um pouquinho mais da obra da Patrícia Volpe no site patriciavolpe.com, é isso, Patrícia? www.patriciavolpe, tudo junto.com.br. O site é uma graça também, é muito legal. Lá você tem a possibilidade de se comunicar com a Patrícia, de falar com ela, de conhecer um pouquinho mais da história dela, de comprar os livros da Patrícia e acima de tudo, perceber como que a Patrícia enxerga a arte da literatura. Patrícia, você falou em algum momento do nosso papo que você também pinta. O que você pinta? Você pinta a natureza morta? Você pinta retratos? Como que é a Patrícia pintora? Eu costumo dizer que eu pinto sonhos, Glauco. Eu pinto sonhos porque são imagens, ao mesmo tempo, são símbolos. Eu trabalho muito com simbologia, mesmo porque tanto nessa formação na faculdade, eu trouxe muito isso na minha formação, essa parte de símbolos, né? Então, você vê muita mistura de arte no estilo sacro mesmo. Gosto de pintura à têmpera, que é feita com tinta e gema de ovo. Gosto de pintar muito em madeira. Então, já fiz quadro, por exemplo, de encomenda para diáconos. Então, é mais nessa pegada, assim. Esse último que eu fiz, por exemplo, só para dar um exemplo, eu pinto muito Maria, Jesus, apóstolos, e esse último quadro que eu fiz, saiu um símbolo, que depois eu até te mando para você ver, mas eu fiz baseado no meu mapa natal. Eu estava num dia que eu estava toda espiritualizada e pensando sobre muita coisa, e vi algumas características do meu mapa, alguns signos, digamos assim, e planetas que aparecem mais vezes, né? São mais fluentes, influenciam mais. E aí eu peguei um pedaço de cada símbolo e fiz um símbolo único. Então saiu uma mistura de leão com peixe, com asas. É bem abstrato, mas não no sentido abstrato artístico. Ele tem formas, estilo pintura sacra, só que símbolos de sonhos.
Qual que é seu signo, Patrícia? O meu é Capricórnio. Você é capricorniana. Você já expôs esses quadros? Nunca, Glauco, nunca. Sempre foi uma mistura de válvulas de escape com hobby. Tanto que na pandemia, duas coisas que conseguiu me ajudar, me sustentar mesmo financeiramente, foram os livros e os quadros. Então eu não tenho nada guardado, desculpa, eu não tenho nada guardado, entendeu? Para fazer uma exposição. Nunca preparei uma exposição. Ah, mas é curioso porque, assim como eu fiquei curioso em conhecer um pouco do seu trabalho pictórico, eu acredito que outras pessoas também têm. De repente é algo para você pensar em, Patrícia, conversar com as pessoas para quem você eventualmente vendeu essas obras, se elas cederiam essas obras para uma exposição. Você se considera uma mulher de muitas artes, é isso? Ai, acho que sim, sim. Sim, mas nada assim muito enquadrado ou em rótulo, sabe? Eu, Glauco, eu sou bem solta, assim, eu queria ter mais tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para me aprofundar na minha arte. Qual que é a sua rotina, Patrícia, normalmente, de segunda a sexta-feira? Segunda, sexta-feira, cedinho, eu acordo cedinho, tento fazer um yoga, mas nunca consigo. Eu vou brincar com a gata, vou acordar, fazer um café. E aí hoje em dia, eu vou já direto para a produtora. Mas até dezembro, ali, ontem, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, Glauco, para dar conta da facu. 5 horas eu sentava, fazia as coisas da faculdade. Aí 8h30 entro na produtora, fico até 6h30, 6h30. De lá vou para academia e depois eu voltava para terminar as minhas pesquisas da faculdade. Então, até dezembro estava assim. Hoje eu já consigo chegar em casa, ler mais os livros que eu quero, e não só os livros que a faculdade pede para ler. E estou escrevendo bem mais também, tanto que esse site foi reformulado agora, esse ano. Estou escrevendo mais vezes lá, tá bem legal. Tanto que, como você viu ontem, junto com o Batom Negro, teve uma surpresa de um segundo livro lançando junto, que é o Diário de Border, que saiu também, assim, do final do ano para cá, reformulei ele também, já publiquei. Então, é bem produtivo quando eu tenho um tempo ósseo. O sociólogo Domênico de Masi falava no ócio criativo, né? Acho que os baianos, com as suas baianidades maravilhosas, mostraram isso para a gente, né? O Dorival Caymmi, o Jorge Amado, que esse tempo de não fazer nada voltada obrigatoriamente para o utilitarismo, para o trabalho, né? Ele gera um pouco de criatividade, de leveza, né? Eu percebo muito isso também. Certa vez eu comecei a avaliar as crônicas que eu escrevia e eu percebi que as crônicas que eu escrevia no meu período de férias eram crônicas muito mais profundas, crônicas que, de maneira geral, eu gostava mais. Ô, Patrícia, você se considera uma pessoa organizada para escrever, em especial? Não. Não. Não, nem um pouco. Essas anotações que você faz aí, em que momento você fala, poxa, preciso colocar isso aqui dá um texto legal, dá uma história legal, dá um poema legal? Eu tenho dois jeitinhos que acontecem nessas minhas anotações. Às vezes tem textos que saem de uma vez, e aí depois eu só melhoro ele, reescrevo. E tem frases, vem muito coisa de frases na minha cabeça, muitas vezes durante o dia, durante os acontecimentos, e eu vou escrevendo como um Frankenstein, assim, de lado. Então, às vezes sai desse outro lado, desses pedaços, às vezes saem textos feitos de retalhos, e às vezes sai um texto de cada retalho. Então, para você ver a minha bagunça, entendeu? Ah, entendi. Eu entendi perfeitamente. A vida é feita de retalhos, né? São os pedaços que acabam compondo o todo. Você está acompanhando o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu bato um papo com a escritora Patrícia Volpe, que ontem lançou os livros Batom Negro e também
Não foi um relançamento, né, Patrícia? Mas, como você falou, já está lá no site também, o Diário de Border. E quem quiser, Patrícia, adquirir os livros, quem quiser conversar contigo, te seguir no Instagram, como é que faz? No Instagram é @patricia.volpe e o site é www.patriciavolpe.com.br. Lá tem um contato de peça aqui os livros. Então tem uma abinha lá no site dos livros da autora e lá estão todos eles. Patrícia, o que você lê quando você pode escolher? E eu queria que você indicasse uma série legal que você viu também para a gente fechar o programa Subtexto de hoje. Ai, de surprise, assim. Ultimamente, eu tô me interessando muito por filosofia árabe e filosofia oriental. Então, eu ando lendo alguns livros fora da caixa, assim. No momento, por exemplo, eu tô lendo o Ramayana. Já leu? Conhece? Não conheço, Patrícia. Ramayana. É muito bom esse livro. Tem 2.500 anos essa escrita. E aí, indicação de série. Pode ser de filme também, um filme, uma série assim, que tenha te marcado, que você viu e você curtiu pra caramba, no meio dessa rotina maluca que você tem aí. Cara, eu acho que no momento eu tô mais na vibe de... como que chama? Fronteira Verde. Fronteira Verde é uma série boa para indicar. Fronteira Verde, não conheço. Olha aí, que legal. Olha aí. É uma série que está na Netflix, está no streaming da Netflix? Eu acho que está na Netflix, sim. E a história acontece na Amazônia. Ela é meio policial, com detetive, e ao mesmo tempo espiritual, com o pessoal indígena que está acontecendo ali um crime. É muito bom. E é brasileiro, né? Que legal. Patrícia, obrigado. Valeu, adorei conversar contigo no programa Subtexto de hoje. Eu que agradeço, Glauco. Nem vi passar, foi muito rápido. É isso, que legal. Eu curti muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Eu sou o Glauco Keller, fico por aqui. Sábado que vem tem mais programa Subtexto. Grande beijo, até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente.